Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar lendo Mateus 24, a partir do versículo 6, né? Como eu disse ontem, Mateus 24 ele é bem complicado de entender, porque uma hora Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que foi tomada pelos gentios, pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo. E em outros versículos, Jesus está falando do dia do Senhor. Vamos lá. O dia do Senhor que vai vir, as potências celestiais serão abaladas. Diz assim, ó, Mateus 24 e versículo 6. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tá vendo? Então, meu irmão, nós vemos que esse sermão é conhecido como sermão escatológico. Ali em cima está sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo, entendeu? Então são dois eventos aqui, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. E aqui no 6 nós já vimos logo aqui, ó, que é um sermão, ele é um sermão falando de coisas futuras, né? Jesus naquele tempo falando de coisas que nós estamos vendo aqui que são presentes para nós hoje, ó. Eu verei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, mais para frente, quando nós continuar a leitura aqui, nós vamos ver que essas coisas que vocês estão vendo aí, guerra, não se assuste não. Esses são princípios de dores. Mas Jesus falou que quando ele for vir mesmo, a potência do cosmos será abalada e todo mundo vai ver. Aí ele continua: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, viu? Nem se compara com o que vai vir, decretado por Deus, o Criador do universo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Né? Nós vemos que durante toda a história os cristãos são mortos de toda maneira, crucificados, queimados. Então, de toda a história tem cristão, desde o primeiro século depois de Jesus, que os cristãos vêm sendo mortos, e até o dia de hoje, né? Ó, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, se você é crente e ninguém te odeia, meu amado, se você é cristão e ninguém te odeia, então tem alguma coisa errada. Jesus é quem disse. Jesus disse: pode passar o céu e a terra, mas minha palavra não passa. Ele diz assim, ó, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por quê? Porque, meu irmão, é aquilo, né? A Bíblia fala para nós lutar contra a nossa própria carne. Quando você prega isso, você, consequentemente, é odiado, né? Por alguns. Ele diz aqui, ó. Quando ele diz todas, a gente não quer generalizar, porque Jesus mesmo disse: alguns vão ouvir vocês como me ouviram, e alguns não vão ouvir vocês como não me ouviram. E aqui ele continua: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Que tempo é esse, hein? E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Quando será isso, hein? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Viu? Será que está acontecendo isso? Mas perceba que ele diz o amor, ele não diz o amor de todos, ele diz o amor de muitos. Em outra tradução diz o amor de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus está mandando nós perseverar, mesmo em tempo de tribulação, dificuldade. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então isso é o que eu estou fazendo aqui mesmo, por meio da internet. Antigamente os discípulos mandavam carta. Hoje tem a internet aí para pregar.
né? A gente só tem que analisar aí se é bíblico que eu estou pregando. Olha na sua Bíblia, confira, porque está tendo muitas vozes aí. Então o dever seu é analisar se isso é bíblico. Aí aqui ele diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. No meio da dificuldade tem que pregar o evangelho. Porque aqui está a nossa segurança, né, meus amados? Aí aqui ele já... Olha, ó. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel... Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então aqui ele já fez uma alusão ao livro de Daniel do Antigo Testamento, que Daniel profetizou a destruição, né, de Jerusalém, a abominação do lugar santo, que era o templo. Isso aqui aconteceu, né, por meio da invasão romana. Os romanos tomaram aí, que eu já falei, tomaram Jerusalém, destruíram o templo e ofereceram coisa impura lá no lugar santo. A abominação do lugar santo é isso. E ele diz para quem lê entender. Quem lê entender, meu irmão, que isso aqui não está só relacionado ao templo, mas também para que nós, que hoje em dia nós que somos o templo, para que nós não venhamos ser uma abominação, né? Mas que nós venhamos ser um sacrifício vivo perante Deus. Individualmente. Porque nós sabemos que o templo é um lugar só da gente se encontrar, adorar a Deus, mas que nós mesmos somos o templo. Aí ele diz aqui, ó. Então os que estiveram na Judéia, tá vendo? Ele já passou da destruição do fim do mundo, ele passou aqui para a destruição agora de Jerusalém, ó. Começou no 15, ó. Falando da abominação do templo. Aí, então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes, entendeu? O monte era um lugar de segurança. Né? Levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Entendeu? Os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Viu? Era um negócio, meu irmão, era uma decisão rápida e urgente, não ia dar tempo. Aí ele diz, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É, né, meu irmão? Você vai correr com o menino no colo, amamentando, ou então com bucho, ou grávida, né? Fica difícil. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Entendeu? No sábado, Jesus esperava que os judeus guardavam o sábado aí naquela época e era difícil achar movimento na rua de sábado, entendeu? O povo estava descansando. Eles guardavam o sábado, então não ia ter carruagem, cavalo, carona. Então ia ficar mais difícil ainda. Por isso que ele disse, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Viu? Orai porque independente da situação, meu irmão, independente da situação, você tem que ser fiel, orar. Quem domina é Deus. Quem é o dono da história é Deus. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. O historiador Flávio José fala que nesse dia aqui foi matado mais de 1 milhão de judeus. Né? E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Tá vendo aqui o dono da história? O dono da história é Deus. O dono da história falou, eu vou cuidar desse dia, eu vou abreviar. Eu vou abreviar, mesmo os dias de calamidade, mesmo os dias difíceis. Mas quem tem o controle é Deus. Aqui o texto, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tá vendo? Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que obedecem o chamado, entendeu? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Viu? Aqui ele já volta para o fim do mundo de novo. Não é? Aí, ó.
Eis que eu vos tenho predito, digo antes que aconteça. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredite, né? Que tem gente fala, marcando data para a volta de Jesus. Oh, Jesus vai voltar em 2000 e não sei quando. Não, nem Jesus não sabe, ele disse, ó. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esse negócio de onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, é como se ele dissesse assim, ó, onde tem fumaça tem fogo. Olha os sinais, né? Fala de dores, princípio de dores. Olha, é como em outro lugar a Bíblia fala que é como uma mulher que está para dar a luz com dores de parto. Vai vir nas contrações, primeira, segunda, vai aumentando até ela ganhar o bebê. Então ele diz que é assim. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Onde tem cadáver, né? Ajuntam as aves de rapina para comer. E por hoje é isso, meu irmão. Então é só nós ficar firme com esse Deus maravilhoso. Aí depois nós continua logo aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Logo depois daquele dia. Tá vendo? Veja que tem aqui princípios de dores, né? E tribulações que viriam, né? Que ele falou, no 22 ele diz assim, ó, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, né? Mesmo em tempo de dificuldade, o dono, que é Deus de todas as coisas, nós temos que estar sujeitos a ele. Aí pode vir o que vier. Se você estiver do lado de Deus, meu irmão, tá tranquilo. E aqui, meu irmão, ele diz que depois, ó, no 29 ele diz assim, ó, depois de tudo isso, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará, agora aqui já mexeu com o cosmos, entendeu? Isso nós vamos deixar para outro dia. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. O importante é nós ficar do lado de Deus. Isso é isso, nós ser um dos escolhidos.